a gente deixa disponibilizado por lá. Combinado. Posso compartilhar, então, a tela? Eu só vou fazer uma breve introduçãozinha, daí eu já passo para ti, tá? Perfeito. Então, bora lá, pessoal. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Minazon. Para quem está aqui pela primeira vez, o Minazon é um projeto do Minas de Propósito, em que nós trazemos uma profissional que é referência, que é especialista em alguma área para compartilhar conteúdo de valor com a nossa comunidade. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Grazi, sou host do Minazon e líder de projetos dentro do Minas de Propósito. E hoje, na edição de fevereiro, nós estamos recebendo a Evelyn Rigo. Evelyn é especialista em experiência do cliente e inovação, é gaúcha, formada em administração com ênfase em inovação, possui MBA em gestão estratégica de negócios, além de pós-graduação em gestão de experiência do consumidor e formação no Disney Institute. Com mais de 5 anos de experiência de atuação na área, a Evelyn acumulou experiências em grandes empresas como Tramontina, Honda Serviços Financeiros e Agibank, sempre à frente de projetos voltados à inovação e experiência do cliente. E atualmente, a Evelyn é fundadora da Sixty Consulting, que é uma consultoria especializada em transformar negócios por meio da experiência do cliente. Antes de passar a bola para a Evelyn, eu só quero deixar alguns recadinhos para vocês. Quem se sentir à vontade, libera a câmera para a gente estar vendo os rostinhos de vocês, para a gente estar interagindo. Aproveitem o momento de hoje para compartilhar desafios, para tirar dúvidas. Aqui a gente está num ambiente super seguro, está todo mundo aqui para aprender junto, né? Como a gente conversou no início. Se vocês quiserem tirar foto desse encontro, a gente vai adorar compartilhar nas nossas mídias sociais, então não esqueçam de marcar o Minas de Propósito e o @ da Evelyn também, que a gente vai adorar compartilhar depois. E se lembraram de alguém que não está aqui, que não se inscreveu no evento, mas que seria muito bacana estar compartilhando desse conteúdo, não tem problema, só copia o link do Meet e manda para a pessoa que ela vai conseguir acessar. A gente vai adorar ter mais pessoas aqui com a gente nessa noite. Tá certo? Então, agora sim, passo para a Evelyn. Vocês já estão vendo a minha tela? Combinado. Sim. Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Eu, além de falar um pouquinho do meu currículo, né? Eu gosto muito de estudar, mas eu também gosto muito de compartilhar conhecimento. Então, toda vez que me chamam para trazer um pouquinho, principalmente sobre esse tema de experiência do cliente, é sempre um grande prazer. E ainda mais num movimento como esse, né? De empoderamento feminino, de mulheres que estão com seus negócios, né? Que estão empreendendo. Então, é muito legal estar nesse ecossistema também. Vou começar aqui a apresentação, tá? A ideia é a gente conversar um pouco sobre esse tema de experiência do cliente, trazer um pouquinho o que é esse universo, e eu também queria depois ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês percebem sobre esse tema? É um tema que muitas vezes ele acaba sendo novo para muitos contextos, muita realidade, mas eu queria ouvir vocês antes de começar. Então, se alguém quiser compartilhar primeiramente, antes de eu começar a apresentação, o que é a experiência do cliente para você? Alguém se arrisca? A Gabi não pode, porque a da Gabi já trabalhou comigo, né, Gabi? Mulheres, podem mandar aqui no chat também, talvez vocês fiquem mais à vontade. Mas muita gente às vezes pensa que experiência do cliente é só atendimento. E atendimento é uma parte importante da experiência do cliente, mas não é o todo, tá? Então acho que eu queria começar com esse disclaimer. Vocês viram aqui, né, o logo da Six, falando um pouquinho da Six, né, a gente é uma consultoria especializada em experiência do cliente, a gente também traz um pouco da inovação como background de todas as estratégias que a gente trabalha. Hoje a Six, ela atua muito fortemente no mercado gaúcho e São Paulo. O pessoal mostrando aqui um pouquinho, falando um pouquinho sobre a parte de experiência do cliente, legal. Em relação à nossa entrega, como empreendimento, perfeito. Falando um pouquinho de mim, acho que eu já fui apresentada, né? Mas eu tenho aí uma trajetória, principalmente no mundo corporativo, tanto em áreas mais voltadas a marketing, a parte de inovação, parte de projetos. Então, meu background ele é muito forte nisso. E eu acho legal trazer um pouquinho aqui também
que eu tive a oportunidade de estar na Disney, um pouco do que a gente vai falar hoje. Então, fiz a formação de experiência do cliente, eles chamam de Quality Service, que é qualidade em serviços. Então, vou trazer um pouquinho desse meu repertório para vocês hoje, e a ideia vai ser a gente trocar um pouquinho em cima desse conteúdo também. E recentemente também finalizei uma formação que é bem importante, focada em mapeamento de jornadas, que é uma metodologia da parte de experiência do cliente, que vai ser um pouquinho do que a gente vai discutir hoje, tá? Então, acho que é legal trazer um pouquinho desses embasamentos aí. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês acreditam que oferecem uma boa experiência através do negócio que vocês têm hoje. Podem colocar ali, sim, mais ou menos. Como é que vocês percebem isso nos seus negócios? Alguém? Sim, mas poderia melhorar. Como é que a Concordo gente com tira essa resposta também. esse termômetro, né, de como é que a gente sabe se está entregando uma boa experiência? E eu acho que a pergunta que eu quero fazer aqui é se os clientes de vocês concordam. Né? Pessoas que falaram que sim, pessoas que falaram que poderiam melhorar, né? O importante é que essa percepção venha deles e não nossa, mas que a gente consiga ter um termômetro através de indicadores. E eu fiz esse questionamento muito para trazer aqui alguns dados de mercado, né? Então, 80% das empresas acreditam que entregam uma experiência superior, mas só 8% dos clientes concordam. Então, a gente vê que, às vezes, o que a gente percebe que a gente entrega não é muitas vezes a realidade para o cliente lá do outro lado, né? Esse é um dado da Bain Company. Outro dado aqui também para falar um pouquinho desse tema é que 1 a cada 3 consumidores, ou seja, 32%, abandona uma marca após apenas uma experiência ruim. E daí uma experiência a gente pode falar de qualquer ponto de interação com a marca de vocês. Então é aquela coisa, o cliente muitas vezes não dá uma segunda chance. E por último, como experiência do cliente, né? Como entregar uma boa experiência impacta também em resultados financeiros. E esse é um dado da Forbes, tá? Então, acho que a ideia aqui é trazer realmente como a experiência do cliente impacta e mexe o ponteiro dentro do negócio de vocês. Seguindo aqui, eu queria trazer um case da Zara, tá? E eu acho que a ideia é que vocês também possam construir muito comigo, a ideia é que não seja uma palestra, mas sim uma discussão entre nós. E eu queria perguntar para vocês o que vocês percebem aqui nessa imagem em relação à experiência do cliente. O que vocês enxergam aqui? O que para vocês aqui retrata a parte de experiência que um cliente tem com essa marca? Não sei se vocês também chegaram a conhecer esse novo modelo de loja que a Zara tem aqui no Brasil, né? Que agora está mais automatizado, separaram algumas questões ali. Como que vocês percebem isso? E para vocês, o que tem de experiência do cliente nessa imagem? Acho que primeiro tem um lugar de minimalismo, assim, que traz com que as pessoas não sejam tão confundidas pelo excesso de informação, e isso às vezes acaba trazendo essa ideia de eu vou escolher poucas coisas, mas eu vou pagar mais por isso, porque isso tem mais valor. Tem uma questão de ser um espaço pequeno de fila, então dá uma leve sensação de que não é um lugar que gera muita fila, porque também não é todo mundo que tem acesso e vai comprar nessa loja. E tem aquele lugar de poucas peças na exposição, para também dar essa ideia de exclusividade, onde a pessoa está comprando uma peça ali que ela não vai ter 1 milhão de outras pessoas na rua usando a mesma peça. Pelo menos é um pouco dessa percepção que eu tenho da marca da Zara e das experiências de loja. Legal. Ó, eu vou dar algumas dicas aqui, dizendo um pouquinho de como é que a experiência do cliente está respaldado enfim, em outras coisas. Mas vamos lá. Eu acho que é legal trazer, primeiro, por esse novo modelo de loja, ele dá uma escolha para consumidores, porque a gente sabe que, independente do negócio que você tem diferentes perfis de clientes. Então, tem perfis que talvez sejam mais jovens e preferem se autosservir, enquanto tem perfis de pessoas com mais idade que preferem ter um atendimento humano. Então, acho que o primeiro ponto é dar escolha, ter essa oportunidade de escolha para o seu cliente, né? E daí, muito numa lógica agora, entrando nos detalhes, né? Aqui, por exemplo, a imagem no fundo, uma orientação de fluxo. Então, uma coisa que a Disney faz muito bem, por exemplo, naquele castelo do Magic Kingdom, eles colocam um castelo para orientar o fluxo que a pessoa deve seguir.
e direcionar ali a experiência que eles gostariam que ela tivesse. A questão de, por exemplo, a gente sabe que às vezes tem fila, mas como que a gente entretém esse cliente e mexe ponteiro ao mesmo tempo? Então, colocar opções ali de cross-sell, upsell, de produtos, que é uma coisa que vai entreter o cliente no momento de fila, que a gente sabe que é um momento negativo, e que vai gerar valor para essa marca. A questão ali de trazer eficiência e autonomia, então tu poder dar essa escolha da pessoa que se quer autosservir e tu reduzir um custo de atendimento ao mesmo tempo que tu consegue trazer essa facilidade, mas também ter a opção do atendimento humano, né? Então, principalmente quando a gente fala de recuperação de serviço, de um cliente que teve uma experiência ruim e quer falar com uma pessoa, ou uma troca de uma peça, que é um processo mais complexo. Então, a gente conseguir pensar a estratégia de negócio com base na centralidade no cliente, tá? Ó, o pessoal comentando aqui, né? Um crescimento interessante no mercado de clientes carentes de atenção humana. Sim, eu acho que dentro desse mundo de experiência do cliente tem muito essa discussão, né? Até que ponto que a automatização está sendo bom para o cliente final. E daí, obviamente, é uma questão da gente conseguir cruzar o que está trazendo de retorno para o negócio e o que o cliente está vendo de valor em relação a esse processo, tá? Eu acho que essa imagem é legal porque ela fala que a experiência do cliente não é só sobre o atendimento, mas é como que a gente monta estratégias de negócio e olha para a jornada do cliente para a gente conseguir ser assertivo e entregar mais valor, tá? Vou passar aqui, então, basicamente, essa analogia, né, de experiência do cliente, em inglês Customer Experience, é o conjunto de interações que uma pessoa tem com uma marca em diferentes momentos que constrói, e daí vai desde o começo, né, do momento que ela se relaciona, até o momento que ela encerra esse relacionamento com essa marca, ou indica essa marca para colegas, amigos, enfim. Então, toda essa jornada que ela tem, né? Cada momento, canal, conversa, que molda essa percepção, esse sentimento sobre essa marca. Então, acho que o que eu quero dizer aqui é que a experiência do cliente é uma lente estratégica de negócio. É algo que vai permear os diferentes setores de uma organização e é como a gente vai conseguir fazer esse cliente se sentir em relação à nossa marca, né? Então, a experiência do cliente hoje é um diferencial competitivo dentro dos negócios, que nem aqui essa questão de tu conseguir ter um atendimento mais personalizado, de tu conseguir criar padrões da tua marca em relação a processos, tá? Aqui eu queria mostrar um vídeo, só vou trocar a minha tela. Peraí. Me avisem quando vocês estiverem vendo e ouvindo. Vocês escutam? Não, quando tu abriu a tela inteira, Evelyn, eu acho que talvez tentar compartilhar ele sem ser na tela inteira, no vídeo. Tá, peraí, então. Aqui. E agora? Sim, agora estamos vendo, ouvindo. Vamos Eu vou testar. só dar vamos. Não, ouvindo não. Que estranho, peraí, só um minutinho, então. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com o áudio. Nada ainda? Não. Ué, deixa eu ver aqui. Acho que talvez seja alguma configuração do compartilhamento, né? Qualquer coisa dá para mandar o link ali pelo chat, Evelyn, e aí a gente. Eu acho que às vezes é do computador, é que ele puxa o som do computador. Aí teria que entender como que tá esse compartilhamento. Às vezes é o compartilhamento pelo ecrã, às vezes pela janela, às vezes pela aba. Então, dependendo disso,
Eu sempre me confundo, mas eu sei que algum deles vai dar para sair o som. Agora a gente não te escuta, Evelyn. Ai, tava no mudo. Eu vou mandar o vídeo aqui, mas fica daí de lição de casa assistirem. É um vídeo bem legal que fala um pouquinho sobre essa mudança do contexto de comportamento para as empresas estarem cada vez mais centradas no cliente. E daí ele fala um pouquinho sobre a indústria dos táxis terem quebrado, de algumas indústrias terem quebrado, e desse movimento está muito conectado, é que quem decide, na verdade, agora não é mais o mercado, é o cliente. Então, é um pouco dessa analogia, tá, que o vídeo faz. Eu vou colocar ele aqui no chat para depois vocês conseguirem assistir. É um vídeo bem legal que fala um pouquinho sobre esse contexto, tá? Deixa eu só abrir aqui o chat, daí eu já envio para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Alguém consegue mandar um oizinho ali no chat, só para ele aparecer para mim? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, foi. Vou mandar aqui o link. Esse é o vídeo. Então, voltando aqui para nossa apresentação, é de fato a gente olhar para esse movimento de mercado que está focado no comportamento do cliente. Então, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais imediatistas, querendo personalização, seja qual for o canal, baixa tolerância a atrito, as pessoas não querem ter esforço, repetição, enfim, elas prezam muito pela agilidade, seja em qual for o contexto de negócio. Essa questão da confiança e privacidade também, nesse contexto, principalmente falando de IA, dados, enfim. E o consumidor, ele também quer participar, ele quer dar feedback, ele quer dar review, ele quer estar em comunidades, como aqui, o Minazon, e ele também quer co-criar produtos e serviços com os negócios, com base nas suas necessidades. E esse movimento fala muito sobre o porquê cada vez mais experiência do cliente, uma empresa centrada no cliente, vai impactar os negócios. E o que é uma estratégia de experiência do cliente? É o cliente ele fazer parte, né, das construções de modelos de negócio e de projetos na empresa. É a gente conseguir escutar o cliente ativamente, ouvir feedbacks para melhorias contínuas internas de negócio. É todas as áreas participarem, né, principalmente quando a gente fala de empresas maiores, participarem e terem responsabilidade na experiência que é entregue para o cliente. A gente ter metas com base no valor que o cliente percebe em relação ao negócio. E o cliente ele acaba estando no centro da estratégia e deixa de. A empresa acaba sendo centrada no cliente e não mais centrada em processos. Às vezes, não necessariamente a empresa vai ter áreas tradicionais, como marketing, vendas, mas a gente vai montar a nossa estrutura de negócio com base na necessidade do nosso cliente, no que ele precisa. E, obviamente, também necessidade de negócio, né? A gente cruza os dois. Então, o que não é a experiência do cliente? Não é só ser legal com o cliente, não é a gente encantar ou ter uma boa experiência em um ponto e frustrar nas demais, não é a gente ouvir o cliente e deixar esse feedback de lado, a gente precisa ter um plano de ação em cima disso. A gente fala também que não adianta a gente ter uma resposta boa, um atendimento bom, mas ter uma jornada que é todo esse processo de relacionamento com o cliente mal desenhada. Uma experiência do cliente ela não depende de uma pessoa só, ela depende da organização ter esse olhar. E também não é só sobre resolver reclamação, é sobre a gente antecipar essas necessidades e evitar que essas reclamações aconteçam, tá? Então, a gente fala muito sobre dentro das empresas, a gente tem alguns níveis de maturidade e experiência do cliente. O primeiro deles é a gente falar que a gente coloca o cliente em primeiro lugar, mas de fato isso não acontecer na prática. O segundo é a gente fazer algumas iniciativas com o cliente, né? Então, ter algumas boas práticas, mas sem alinhamento com os demais colegas. Então, a gente puxa muito isso, a gente traz o feedback, mas a gente não consegue fazer isso de uma forma a nível empresa, né? A gente ter ali um alinhamento parcial, que é quando a cultura começa a se formar, quando as pessoas percebem que o cliente é quem está movimentando todo o resto, porque é quem traz toda a receita. E daí a gente conecta muito com a parte de vendas. E por último, de fato, é a gente colocar o cliente na tomada de decisões estratégicas. E daí a gente, de fato, ter o cliente como lente estratégica de tomada de decisão.
E eu trago essa pirâmide, que eu acho que é uma pirâmide bem legal, e traz muito sobre o que a experiência do cliente deve ser, tá? E a base da experiência do cliente é a gente resolver um problema. É aquela coisa, se a gente não tem a gente não entrega aquilo que a gente promete, a gente não vai conseguir trabalhar o resto. Por exemplo, um restaurante. Se ele não tem por exemplo, um restaurante de frutos do mar. Se o restaurante de frutos do mar não tem frutos do mar ou não tem uma qualidade boa em relação àquilo que ele está oferecendo, que é o alimento, a gente não vai conseguir trabalhar a camada de experiência. A gente precisa focar naquilo que é primordial. Então, a experiência ela vem só depois que a gente consegue resolver um problema. Depois que a gente resolve esse problema, a gente fala que a segunda camada da experiência é a gente conseguir ter baixo esforço. Porque, de fato, a pessoa conseguir ir no restaurante e conseguir ver as opções de alimentação, ter uma opção que talvez tenha ali indicado o que é vegano, vegetariano, sem glúten, e daí a gente conseguir tirar atritos, a gente ter um garçom que está disponível, ou a gente ter ali um botão que chama o garçom, e a gente conseguir deixar esse processo muito fluido e com baixo esforço. Baixo tempo gasto, baixo esforço, sabe? E conseguir tirar esses atritos. Para depois a gente olhar para porque a gente fala que é esse uau, esse encantamento, que é gerar a conexão emocional, que é de fato como que a gente consegue ir além, como que a gente consegue entregar além do esperado. Ah, a pessoa chegou, ela queria um salmão com um risoto, mas veio uma coisa a mais, veio o nome dela escrito com enfim, um spray, ou então na hora de pagar a conta, foi uma coisa super rápida, super fácil, pensando em processos. E daí, de fato, a gente está gerando uma conexão emocional. Ou, por exemplo, um atendimento que foi muito inesperado, ou algo que foi muito além do que tu estava esperando, é aquilo que te marca e é aquilo que vai fazer com que tu conte essa experiência para outras pessoas. Mas não adianta a gente ter isso sem ter o básico bem feito. Então, eu sempre falo que essas camadas, e a gente vai pensando em níveis de experiência a partir disso. Fazer o básico bem feito, tirar atritos, para depois a gente pensar nesse encantamento, nessa conexão emocional, que muitas pessoas falam nessa parte de encantamento, eu falo muito mais em marcar aquela experiência e ser algo que surpreende, tá? E a gente precisa ter consistência nisso. Então, a gente precisa garantir que, independente se é a Evelyn, se é a Kátia, se é a Ju, essa pessoa vai ter uma experiência boa com aquele restaurante, tá? Ou com aquela empresa, enfim. E a experiência vai ser padronizada. A gente vai garantir que, independente se eu fui hoje, ou se eu fui amanhã, ou se eu fui o ano que vem, a experiência vai ser consistente nesse nível de experiência que a gente está entregando, tá? E a pergunta que eu faço para vocês em qual nível de maturidade o negócio de vocês está hoje? Vocês conseguem ter baixo esforço dentro dos serviços, produtos que vocês entregam? Ou vocês já estão no nível de ir além, de conseguir encantar esse cliente? Ou então não, a gente ainda está fazendo feijão com arroz, sabe? E é aquela coisa, vamos respeitar a pirâmide e vamos uma etapa de cada vez, senão a gente não consegue fazer o bem feito, tá? E falando um pouquinho, e daí entrando até numa parte mais técnica, o que contempla a parte de experiência do cliente, né? A gente tem a parte de estratégia, de pensar a nossa missão, visão, valores com base no cliente. A gente pensar a nossa estrutura organizacional, como que vai ser feita. A gente tem a parte de cultura, que é de fato como que a gente está conscientizando as pessoas e trabalhando essa questão de cultura centrada no cliente. Então, por exemplo, trazer alguém que não tem contato do cliente, que está no back-office, para atender o cliente por um dia. E ele começar a sentir um pouco de como é que é a vida do cliente, como o cliente reage em relação ao serviço ou produto. Então, a gente trabalhar muito nessa camada de sensibilização, conhecimento e fazer com que todo mundo dentro da empresa tenha essa visão de centralidade no cliente. A gente fala da parte de mapeamento de jornadas, que daí é realmente uma técnica específica para a gente olhar todo esse relacionamento desse cliente com a marca, desde o pré-venda, durante enfim, a aquisição desse produto ou serviço e o pós-relacionamento. Então, pensando numa farmácia, desde que o cliente começa a se relacionar, começa a seguir aquela marca, começa a acompanhar os conteúdos, tem uma necessidade, ele vai até uma loja física, qual que é essa jornada de compra, e depois como que essa marca vai continuar se relacionando com esse cliente para que ele volte a comprar dessa mesma, né? A gente tem a parte de métricas, que é de fato a gente ouvir esse cliente através de pesquisas. Muitas de vocês talvez já tenham ouvido falar do NPS, não sei aqui quem já ouviu, o Net Promoter Score, que é uma métrica de lealdade em relação àquela marca.
A gente tem algumas métricas também de, por exemplo, esforço, quanto de esforço você teve para fazer esse Pix, por exemplo, alguma coisa mais transacional. A gente tem de satisfação também, que é o CSAT, enfim. Então, a gente também trabalha porque a gente precisa estar ouvindo o nosso cliente para conseguir ajustar processos. E, por último, a parte de governança e inovação. Com essa escuta de voz do cliente, a gente precisa ter projetos de melhoria. E, com isso, trazer para o nosso negócio. Ó, o cliente ele está falando que, enfim, a gente não está acertando tal questão. Como que a gente vai melhorar isso? Fazer enfim, juntar diferentes pessoas e responsabilidades para a gente construir uma solução, trazer para o cliente, validar, ver se melhorou a experiência, e é um ciclo contínuo, né? Então a gente fala muito sobre fazer essa governança de projetos, de melhorias, enfim, tá? Essas daqui são um pouquinho das macro áreas de experiência do cliente quando a gente olha mais no detalhe, mas tudo isso está conversando com a parte de marketing, de vendas, de operação, de pensar novos produtos ou serviços, do pessoal de atendimento. Então, tudo isso está respaldando nessas demais partes ali do dia a dia de vocês, tá? Até então, alguma dúvida, algum ponto? Eu acho que um grande desafio, Evelyn, é fazer com que exatamente todas as áreas tenham a mesma entrega, né? Assim, quando a gente fala de uma empresa, e não, nem necessariamente uma empresa maior, mas assim, quando está no comercial, é uma linha de atendimento, uma linha de entrega, e aí vai para o atendimento, vai para o financeiro, então fazer com que seja unânime essa experiência do cliente, que ela tenha a mesma qualidade em todas as áreas, em todos os pontos de contato com o cliente, eu acho que é um desafio muito grande, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, e por isso que é importante a gente ter norteadores que vão guiar esse comportamento. Os processos a gente consegue padronizar, mas quando depende de pessoas, é importante que elas tenham clareza de como agir. Então, a Disney faz isso muito bem através das 5 chaves, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas é um desafio grande. Quando uma empresa é menor, acaba dependendo muito de poucas pessoas. Então, a gente consegue ter uma cultura mais sólida ali, a gente consegue tracionar as coisas. Mas quando vai crescendo, é mais difícil. Por isso que, às vezes, muitas empresas têm áreas de experiência do cliente, com pessoas responsáveis por métricas, outra específica para mapeamento de jornada e processos. Então, a gente vai alocando pessoas para conseguir tracionar responsabilidades diferentes, tá? Vou passar aqui, então, e daí falando um pouquinho da Six, hoje dentro da consultoria na qual eu sou sócia, né, a gente tem uma metodologia autoral, a gente acredita, né, que tudo parte da empresa e do cliente dessa empresa, e a gente olha muito nessa esfera, então, de estratégia, de processos, porque para a gente conseguir entregar a experiência, a gente sabe que tem uma série de ferramentas, de pessoas, de coisas que estão acontecendo por trás, mas o cliente não está vendo. Eu brinco que é um iceberg. A parte de cima do iceberg é a jornada que o cliente vive, e a parte de baixo é tudo que a gente faz dentro da nossa empresa para garantir que ele tenha a melhor experiência, né? É como se fosse também um teatro, a apresentação ali e o back-office ali, todo mundo correndo, enfim, ajustando para que o show fique o melhor, né? Então a gente olha muito nessas camadas e a gente também trabalha a parte de cultura, porque não adianta a gente pensar numa estratégia de experiência do cliente, mas a gente não ter pessoas, e hoje tudo acaba dependendo muito de pessoas, apesar da gente ter ferramentas e enfim, para fazer isso acontecer da melhor forma, né? E daí aqui eu trago um pouco dessa imagem, enfim, é uma brincadeira, que é importante a gente estar validando sempre o que o cliente está percebendo, né? Aqui basicamente talvez. E daí aqui essa analogia não precisa ser cliente e users, porque daí a gente pode fazer uma diferenciação, por exemplo, de fraldas. Quem compra é a mãe, mas quem usa é a criança. Mas no sentido de talvez a gente é essas pessoas aqui, ó, esses bonequinhos que está criando uma solução para o cliente, para o mercado. E a gente está vendo com a nossa ótica, com as nossas necessidades. E não necessariamente isso vai ser o que vai ter mais adesão, que vai ter mais escalabilidade. Então a gente precisa construir soluções com base no cliente, que na verdade ele está vendo essa imagem aqui, né? Que é a bunda enfim, do brinquedo. Então acho que essa é uma analogia legal para a gente começar a se colocar mais no pé das pessoas que a gente está vendendo e mudar processos e ajustar modelo de negócio com base nisso, tá? E daí falando de empresas menores, a gente pensar realmente naquilo que a gente oferece e o que para o nosso cliente é mais importante, pensando em empresas maiores, né?
nas diferentes soluções ou melhorias que a gente está propondo ali, ver se é uma melhoria com base no que o cliente falou ou uma melhoria com base no que a gente viu somente, tá? E falando um pouquinho da metodologia de mapeamento de jornadas, tá, pessoal? Essa é uma metodologia que todo mundo que trabalha com CX olha para isso ou já ouviu falar, que é basicamente a gente entender toda a jornada que o cliente percorre com um produto ou serviço, enfim, específico, né? E daqui tem um pouquinho do que é, só para vocês compreenderem, né? Mas é uma visão de mapeamento. Desculpa te interromper, mas a imagem está um pouco embaçada. Eu não sei se é porque ela está apresentando ela online. Tá, não, mas a ideia é essa, tá? Eu não trouxe. É porque tem informações de clientes, tá? Algumas são mesmo, mas a ideia é essa para vocês verem como é que é. Basicamente é essa jornada linear, a gente mapeia aqui o sentimento, as ações que o cliente tem, a parte aqui de canais de contato e também uma parte de back-office que a gente fala, que é a parte de negócio, né? Quais times estão envolvidos, quais ferramentas, por exemplo, quando a gente vai mandar uma proposta para o cliente. Geralmente a gente tem que ter uma assinatura, então a gente usa uma ferramenta de autenticação. Então é todo esse paradoxo entre o que está acontecendo nos bastidores e o que o cliente vê, né? E é o que a gente vai fazer nos bastidores que vai mudar a experiência que o cliente vai ter, né? Então, por isso que é importante a gente cruzar a parte de mapeamento de processos, né? E daqui traz um caso legal, tá? Que é a reformulação de jornada de sinistro. Agora, eu não me lembro qual que foi a empresa, eu acho que foi a Porto, esse caso aqui, Porto Seguro. O que eles fizeram? E daí a gente vê como que a experiência do cliente e o mapeamento de jornada impacta em resultado financeiro. A gente sabe que quando a gente contrata um seguro, o momento mais crítico é quando a gente tem um sinistro. Porque o objetivo é a gente não sofrer nenhum acidente, não ter nada, né? Então, eles, principalmente pensando que esse é o momento em que o cliente vai deixar ou não de ser cliente dessa marca, eles revisitaram essa etapa específica da jornada do cliente, né? A gente fala que é o momento da verdade, né? Que é o momento decisório entre o cliente ser um cliente fiel ou não àquela marca, né? Então, no início de abril de 2025, eles revisitaram todo esse processo, como que acontecia, depois de ter escutado clientes e corretores, né? Então, a meta era a gente conseguir tirar esforço num momento crítico como esse, dar previsibilidade de como que a gente vai resolver esse problema, diminuir contatos e acelerar as indenizações, né? E daí, basicamente, os três pilares que eles tiveram aqui é informação clara, autosserviço e backstage integrado. E com isso, eles conseguiram, e daí que fala um pouquinho dos resultados, né? Diminuir a taxa de contatos com o cliente, facilitando, né? Dando aquela opção do cliente se autosservir e conseguir resolver aquela questão, né? Aumentar a previsibilidade e deixar os clientes mais satisfeitos. Então, aqui tem um pouquinho de quais eram as dores, né? Que eles identificaram falando com o cliente. Então, para o cliente, era muito ruim ter muitos canais, sem tu conseguir saber exatamente onde tu tem que acessar naquele momento crítico. Exigir muitos documentos, então como que a gente consegue? E daí eu acho que nesse caso era muito olhando aquela segunda camada da pirâmide, tirar atritos, deixar esse processo cada vez mais fácil, mais ágil, enfim, e isso impactar no cliente, recomendar mais a marca, entrar menos em contato, conseguir ficar mais satisfeito, ter sua indenização de uma forma mais ágil, enfim. Então, só um case real para mostrar como esse trabalho, que eu mostrei anteriormente, de mapear a jornada, impacta na melhoria de processos internos, tá? Alguém já tinha ouvido falar desse case? Não? Não, Mas é algo legal que está próximo da nossa realidade, assim, que a gente consegue tangibilizar um pouco de como é que a gente olhar para esse desenho de processos, de serviços, impacta, né, nessa questão de vender mais, reter mais, enfim. Basicamente, a parte de experiência do cliente é uma forma de tu conseguir aumentar a receita com o teu cliente, vender mais, aumentar a retenção, tá? Eu trago muito que o que não é medido não pode ser melhorado. E o que é medido, em CX, né, o que não é medido, o cliente já está sentindo. Então, a gente precisa realmente ter essa questão de medir, ouvir o cliente para a gente conseguir ajustar o processo e antecipar
esses problemas, ao invés de ficar só resolvendo, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma crítica, enfim, e com base nisso a gente melhora. Às vezes é importante a gente fazer isso previamente, antes de ficar só no reativo, sabe? A gente tem uma atitude mais proativa e muito através de pesquisas, métricas, enfim, para a gente ter esse feeling do cliente, tá? Eu trago aqui um pouquinho também da metodologia da Six, como é que a gente faz isso, tá? Acho que é legal vocês também conhecerem um pouco desse processo mais crítico, né? Então, a gente sempre faz um diagnóstico no nosso cliente, e daí a gente entende um pouco de como é que é o modelo de negócio, quais são as necessidades do negócio, né? Ou daquele produto específico, como é que funciona aquele dia a dia, né, para a gente fazer o mapeamento atual dos processos. E, por outro lado, a gente olha um pouco para o mercado, porque a gente tem que montar essa experiência não só com base no que o cliente está falando, que a gente também olha para o cliente, mas também como que o mercado está fazendo, quais são as boas práticas, né? E daí a gente faz a parte do mapeamento, que está como design de experiências, para a gente sair com essa parte de projetos de melhoria, enfim. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, quem projeta experiências, projeta crescimento. E agora a gente vai falar um pouquinho de Disney, depois que a gente entrou um pouco nesse macro de experiência do cliente. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto, alguma consideração? Estão gostando? Estão entendendo? É um universo muito grande, né, Evelyn? Quando a gente fala a experiência do cliente. Muito. É A muita gente coisa. acha que é só atendimento e vai muito, muito, muito além, né? É uma estratégia de negócio mesmo. Vamos falar de Disney, então, pessoal. Acho que todo mundo já ouviu falar, então a pergunta aqui é quem nunca ouviu falar de Disney? E a Disney, obviamente, se destaca por ter uma experiência excepcional, né? Então, de fato, eles fazem diferente, eles têm atenção aos detalhes, eles têm boas práticas organizacionais que respaldam ali nos guests, que a gente fala que são os clientes, e eles chamam internamente, para quem não sabe, os colaboradores, né, de membros do elenco. E eles falam, o Walt Disney falava, né, que as pessoas podem sentir a perfeição. Então, a gente sabe exatamente quando a gente está tendo uma experiência muito bem pensada, muito bem desenhada, uma experiência que só foi acontecendo. E hoje, basicamente, falando de diferenciação de negócios, né? A gente tem a parte de produto, a parte de serviço, a parte de marca, preço, a parte de experiência do cliente, inovação e sustentabilidade. Aqui tem alguns exemplos, eu não vou entrar no detalhe, mas eu queria focar nessas duas. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando daí especificamente da parte de atendimento, da gente conseguir conquistar aquele cliente em muitos serviços, isso é crítico, pelo atendimento, que nem aqui enfim, a parte da agência comentou, né? Quando a gente consegue ter isso como nosso diferencial. Aquela pessoa, ela sabe quando ela quer agendar uma viagem, ela quer ter uma personalização, ela quer ter um atendimento próximo, ela quer saber que se der qualquer problema, a agência vai estar ali para conseguir apoiar ela. E de fato é isso que faz com que os clientes se mantenham clientes e indiquem vocês, né? E a gente tem a parte de experiência do cliente aqui como outro diferencial nesse mundo, né, de CX, enfim, de experiência do cliente, que de fato é a gente não só ter o atendimento, mas é a gente ter todos os processos muito bem desenhados e com que o cliente tenha o menor esforço possível e a maior conexão emocional. Então, esse aqui acaba entrando num universo um pouco mais amplo. E, obviamente, aqui são outros, né? A gente pode se diferenciar pelo produto, pela marca, pelo preço, enfim. E aqui tem um pouco dos exemplos. Eu não sei se alguém já ouviu falar das Apos. Das Apos é um case muito legal de atendimento, assim, as pessoas brincam que ligavam para lá para conversar com a atendente, porque eles eram muito legais, eles, enfim, cuidavam de todas as situações que poderiam acontecer e acabam se tornando realmente um amigo. E daí eles acabaram crescendo muito por não só vender sapatos, mas por também conseguir, né, terem um atendimento surreal, né, de personalizado, de humanizado, enfim. E a Disney, eu não vou falar muito, mas todo mundo conhece, já ouviu falar, né, e não é em vão que ela, enfim, tem a visibilidade que ela está hoje. Eu acho que isso é legal trazer, tá? Essa é uma metodologia da Disney, é basicamente como que eles fazem a experiência acontecer, tá? Tudo começa no propósito, então a marca precisa ter um propósito comum, né? E que isso vai direcionar todas as escolhas estratégicas, tá? Com base nisso, eles falam sobre excelência na liderança. Então, a gente precisa ter pessoas, né, líderes, que vão conseguir propagar isso para os demais e de uma forma
com excelência, né, que eles falam, para que depois a gente consiga trabalhar muito aqui. Eles falam da experiência do colaborador, então a gente precisa ter uma experiência boa internamente no nosso negócio, com que a gente trabalha, para que no final só isso chegue lá no cliente, né, na qualidade de serviço, e a gente consiga oferecer a melhor experiência possível, e assim o cliente volte, seja leal, né, e tudo isso com esse ciclo de melhoria contínua, de feedback. Então, é um ciclo vicioso, né, da gente conseguir manter o negócio com essa centralidade no cliente, e isso vai impactar em resultados, né, financeiros, tá? Então, isso aqui é bem legal, é o que eles ensinam, enfim, já tem os livros deles, né, mas é o que eles ensinam no curso. Eles falam também sobre esse Pixie Dust Moment, é Pixie Dust porque é o pozinho da fadinha ali, da Disney, né, que eles falam que é, digamos que o topo que é da pirâmide, que a gente viu que é aquele momento de conexão emocional, de encantamento, e eles chamam desse termo por ser esse pozinho mágico, né? Então é muito legal, porque de fato é. E daí falando um pouquinho desses momentos para vocês pensarem no negócio de vocês, quando que vocês entregam isso, né? É um momento que tem algumas características em comum. O primeiro deles é gerar uma surpresa ou um encantamento, né? Então, tu fazer algo que aquela pessoa realmente não estava esperando. Muitas vezes está conectado à personalização. Então, algo que é personalizado e que vai, a pessoa vai se sentir especial por isso e que se conecta com essa questão da emoção, vai deixar alguma conexão emocional que vai durar, aquela pessoa vai sempre lembrar daquele lugar por esse motivo especial, né? Então, a gente traz aqui. E um dado também, acho que sempre para tirar daquele olhar mais macro e trazer para a nossa realidade, né? Essa questão de geração de conexão emocional, de fato, tem, né, os clientes acabam ficando 52% mais valiosos, né? Então, eles acabam voltando mais para essa marca, se relacionando mais, indicando mais, e isso vai ser, enfim, vai gerar resultados para vocês. Então, como que a gente consegue pensar nesses momentos que vão marcar esse cliente, vão fazer com que ele volte mais, indique mais, enfim. Então, é realmente trabalhar nessa camada de cima ali da experiência do cliente. E aqui eu trago alguns exemplos. Aqui fugiu a imagem, mas enfim. Na Disney, basicamente, eles têm algumas práticas ali para quem tem aniversário, então eles de fato oferecem um mimo, tem um tratamento especial e pensam muito nisso, né? Então, toda pessoa que está de aniversário vai ter alguns processos na visão da Disney, mas vai receber um tratamento especial. Tem essa questão do personagem, né, de interagir e se abaixar para falar com crianças, então isso também é algo que marca tanto os pais quanto aquela criança. E a gente sabe que quando acontece uma situação ruim, a Disney também sabe lidar muito bem com isso e marcar né, transformar uma situação ruim em uma situação geralmente positiva e marcante, né? Então, como que a gente consegue pensar nisso para os nossos negócios, né? A gente tem um restaurante, o prato veio ruim, ou, por exemplo, um cliente perdeu um voo numa agência. Como que a gente consegue tornar essa situação ruim em uma situação positiva? E depois tem uma frase que é muito legal, que a Disney fala que não necessariamente vai ser nossa culpa, aquilo que aconteceu, mas acaba sendo o nosso problema. E eu acho que isso fala muito sobre experiência, né? A gente ir além daquilo que está acontecendo. E daí, aqui falando um pouquinho desses impactos, né? Então, da gente conseguir ter mais lealdade, a pessoa gastar mais com essa marca. Aqui a gente fala sobre esse advocacy, a advocacia da marca, que é de fato indicar a marca, né? E também ela dar mais chances quando tem problemas em relação àquela marca, né? Então, não vai ser um dos 32% dos consumidores que vão abandonar. E daí a Disney também tem uma coisa muito legal, tá? Que é basicamente esse termo que é resolução versus reconciliação. Alguém sabe a diferença? Enfim, já ouviu falar dessa definição Disney, né, sobre esses termos? Basicamente, eu vou contar um case aqui para vocês, mas a gente sabe que em Orlando, né, todos os parques são muito quentes. E a gente sabe que tem filas, enfim, é um parque que às vezes gera algum desconforto ali. E tem muitas situações que acontecem durante, né, esse longo dia de parque. E uma delas, que eles viram que acontecia com recorrência, é uma criancinha deixando o sorvete cair no chão, né? E isso não é um problema não é a culpa da Disney, né? Que tá calor, que enfim. Mas acaba sendo um problema dela, porque impacta a experiência dessa pessoa que está no ambiente deles, no parque.
E eles criaram um plano de ação em relação a isso. Então, eles foram mapeando situações e antecipando problemas, não só quando o cliente vai lá reclamar, mas vendo que isso acontecia e pensando em plano de ação. Então, hoje, basicamente, quando uma criancinha deixa o picolé cair no chão, o funcionário, ele tem, o cast member, tem autonomia para ir lá buscar um novo sorvete na loja e entregar para aquela criancinha e melhorar toda a situação, porque é uma situação que acaba impactando outras pessoas também, enfim, e é uma coisa que vai marcar e vai gerar uma conexão emocional da pessoa ir lá, talvez trazer um sorvetinho com a carinha do Mickey e conseguir resolver uma situação que não foi culpa deles, mas que acabou sendo um problema deles, tá? Isso é muito sobre relacionamento, tá? Basicamente, quando a gente fala de resolução, é sobre o problema. Então, a pessoa teve uma situação, ela não conseguiu entrar no brinquedo. É um problema, mas como que a gente resolve esse problema? A gente ajusta processos. Quando a gente fala de reconciliação, é sobre a pessoa. A gente tem que resolver o problema, mas a gente também tem que se reconciliar, e daí fala muito sobre esse foco no relacionamento com aquela pessoa que foi impactada. Então, sempre pensem, quando vocês tiverem que resolver alguma situação, pensem como que eu resolvo essa situação com a situação específica, focando em processo, porque isso é muito importante, mas como que eu também consigo voltar e reconquistar aquela pessoa. E daí a gente fala muito sobre relacionamento, sobre iniciativas como ter um bilhete, sobre iniciativas sobre como mandar um e-mail personalizado, ou enfim, ou se retratar de alguma forma com aquela pessoa, e não só sobre aquela situação, tá? Então, acho que esse é um termo legal e traz um pouco também de boas práticas para o negócio. Falando aqui, né, que muitas vezes nem toda boa experiência vem de algo que deu certo. Muitas vezes é em uma situação ruim que a gente consegue gerar essa conexão emocional, a gente consegue trazer esse cliente ainda mais para perto, porque a gente mostra que a gente está preparado para lidar com tudo que pode acontecer, né? E antecipar esse problema mostra que a gente é uma empresa bem organizada, que consegue ir além do básico que a gente estava previsto, né? Então, às vezes esse encantamento, né, essa conexão emocional, ela nasce quando algo dá errado e a empresa escolhe como agir. Não na hora, mas sim muito focado em processos, tá? Então, é como que a gente consegue pensar nisso antes de uma forma estratégica para a pessoa que está lá na ponta saber agir naquele momento. E daí eu queria, indo para os finalmente aqui, né? A gente pode sonhar, criar e desenhar, construir o lugar mais, né, o negócio mais maravilhoso do mundo, mas a gente vai precisar de pessoas para transformar esse sonho em realidade. E daí fala um pouquinho sobre essa cultura, que apesar da gente pensar na experiência do cliente, a gente também vai ter precisa ter pessoas preparadas para lidar com esse contexto, com essa realidade, né, no nosso dia a dia dos nossos negócios, seja através do atendimento ou outras frentes ali de atuação, tá? Voltando só um pouquinho para a Six, né, para a gente finalizar, né? Então, como eu comentei, a gente trabalha muito nessa questão de cultura, com treinamentos, palestras, enfim, e também nessa frente mais estratégica, né? Daí seja no mapeamento de jornada, padronização de atendimento e consultoria. Então, trazendo um pouquinho do que a gente, como é que a gente tangibiliza isso no mundo dos negócios, tá bom? Acho que era isso, muito obrigada. Agora a gente fica no espaço de dúvidas, se vocês quiserem também trazer algum ponto específico do negócio de vocês para a gente discutir aqui, acho que pode ser bem interessante. Eu A amei. Ju perguntou Fala, Gil. ali no chat, a Ju fez uma pergunta, Evelyn. Como replicar isso para ser igual, mesmo com diferentes operadores? Isso daí tu fala muito da questão de colaboradores mesmo? Os operadores seriam os colaboradores da empresa? Isso. Daí é uma questão muito de cultura. Como que a gente consegue, né, ter processos claros e bem desenhados e ter uma cultura forte em relação a como agir, tá? E daí, eu acho que eu nem trouxe aqui, mas a Disney tem as cinco chaves, tá? Que são pilares que direcionam comportamentos da Disney. E daí tem a parte de segurança, que é o pilar número 1, tem a parte de show, que é de fato como que a gente consegue tratar todos da mesma forma e ir além.
Tem a questão da diversidade, tem a questão da eficiência, que eu acho que é o quinto, e tem mais um. Mas, basicamente, acho que o ponto principal é como que a gente consegue ter norteadores ali de tomadas de decisões para esses momentos que não tem, a pessoa não sabe como agir, mas ela vai saber que a prioridade da empresa é a segurança, a prioridade da empresa é ter um atendimento personalizado, e ela consegue tomar decisão com base nesses critérios. E, obviamente, tem uma questão muito de treinar o time, de estar repassando essa mensagem, né? E ter processos bem alinhados. Eu acho que essa é a base, né, que vai sustentar tudo isso. Ficou claro, Ju? É complexo, ainda mais quando a gente pensa em modelos de negócio que tem alta rotatividade. Por isso que daí é muito importante a gente ter processos bem desenhados. A gente trabalha muito assim com empresas que estão em um movimento de expansão e franquias, assim, que precisam padronizar, mas a ideia é que todos os negócios tenham isso muito claro, sabe? Todo mundo conheça a jornada que o seu cliente percorre, os processos que estão acontecendo nos bastidores, para que elas possam também propor e melhorar cada vez mais no que tange aquilo que está cerca de si, sabe? Muitas vezes a pessoa pode estar ali no financeiro, então ela pensa como que eu consigo melhorar todo esse processo de pagamento para o cliente, sabe? São pontas específicas que vão juntando esse todo. Vou parar de compartilhar aqui, depois eu mando o mandar aqui as redes também. Mais alguma dúvida? Querem contar um pouquinho de como é que vocês enxergam isso no contexto de vocês? Eu só ia comentar que eu adorei aquela parte que tu explica melhor sobre a resolução versus a reconciliação. Porque às vezes, quando acontece um episódio que te ensina que a experiência tem que ser melhorada, a gente foca tanto no relacionamento que a gente esquece de ajustar o processo. E aí, se tu não ajusta o processo, não adianta de nada, porque isso que aconteceu agora de ruim vai se repetir no amanhã, porque um outro cliente também vai acabar tendo a mesma insatisfação. E o mesmo acontece ao contrário, só ajusta o processo, mas tu não comunica ao teu cliente que tu está interessado em reconciliar a relação com ele, em fazer uma entrega melhor e diferente, em compensar ele de alguma forma, consequentemente, tu também não vai ter essa percepção percebida, né? Essa mudança percebida. Então, eu achei muito legal essa clareza que tu trouxe, e às vezes são coisas muito simples, mas que mudam totalmente a experiência do cliente. E fazendo o exercício de pensar tá, que situações aconteceram nos últimos anos no meu negócio e onde essa resolução e esse relacionamento aconteceu, a minha filha acordou e resolveu participar. Eu percebi exatamente esse aspecto de conciliar a reconciliação do relacionamento e a resolução do processo também. E aí eu percebi que uma das pontas é justamente com o colaborador. Então, assim, se tu não alinha esse relacionamento com o colaborador e faz ele entender que algo no processo dele, mesmo sendo um processo dentro de um processo maior da empresa, precisa ser ajustado, isso também não vai ser melhorado, porque tu fez a promessa para o cliente lá nos níveis de maturidade, de contar para ele que tu entrega uma coisa e tu não cumpriu com aquilo que tu prometeu, né? Então, enfim, eu acho que foi maravilhosa a tua fala e a tua condução nesse crescimento de maturidade a respeito do tema, porque lá no começo, às vezes, eu não entendi de forma direta como que o colaborador estava ali envolvido nesse processo. Mas se ele não é um defensor desse processo, ele não reforça que está tudo muito costurado e amarrado para entregar a melhor experiência para o cliente com certeza não vai perceber isso em todas as pontas e, consequentemente, às vezes a promessa não se cumpre porque o vendedor fez uma fala de uma entrega impecável, mas na prática isso não aconteceu. Sim, e a Disney fala muito sobre isso, assim, começa na liderança, passa para os colaboradores para depois chegar no cliente, né? Então, tem todo esse ciclo interno para depois o cliente começar a perceber a experiência de fato, né? Então, é muito importante que a gente tenha tudo isso. Gabi, quer falar? Depois tem uma pergunta aqui no chat também. Não, é só um comentário também, que é bem aquele meme, depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Então, a experiência do cliente, para mim, é muito isso. Depois que a gente entende, pesquisa, a gente não consegue não prestar mais atenção nas experiências que a gente tem.
Eu falo, sempre trago um exemplo que é eu compro um medicamento na Panvel, ela todo mês me manda um e-mail, teu medicamento está acabando, vem comprar de novo. Isso é a cada 3 meses. Mas todo mês eu compro na mesma agropecuária a mesma quantidade de ração, a mesma ração, na mesma forma de pagamento, no mesmo endereço. E eles nunca me mandam, oi, sua ração está acabando? Tipo, é básico para mim isso, sabe? Dá vontade de falar para eles, sabe? Se vocês me lembrassem, talvez eu não esqueceria de pedir. E isso em outras coisas também, que eu fui outro dia na Unimed e vi que eles tinham feito um espaço para as pessoas esperarem o Uber. Eu falei, gente, ainda tem uma placa, espere-se com cadeirinha, climatizado. Trancou? Trancou? Dá para escutar, Olha a internet aí, Gabriela, olha a internet. Olha Mas hoje eu tô na internet boa, hoje eu tô na minha, mas não tá boa. Mas eu tava Gabi, é muito sobre isso, desse né? espaço de espera, que é pensado na pessoa. Então, depois que tu começa a prestar atenção nos detalhes, não tem mais como não perceber. E é muita coisa que se replica em diferentes modelos de negócio, né? Por exemplo, a gente sabe que isso da espera do Uber sei lá, em muitos dos espaços que a gente frequenta, né? Ou, por exemplo, essa questão de tu antecipar essa necessidade da pessoa comprar um item de recorrência. Então, é legal porque a gente vai pegando esses padrões e muitas coisas a gente antecipar possíveis dores, né? De uma pessoa, por exemplo, não ter um espaço adequado para esperar um Uber, ou enfim, esquecer de fazer uma compra. A gente já está antecipando, a gente não está resolvendo um problema. Então, acho que a experiência do cliente é sobre isso, sabe? Como a gente consegue ser proativo ao invés de reativo nas interações com o nosso cliente. Patrícia, eu queria tirar uma dúvida claro. com você. Ai, desculpa, estou no carro, por isso que eu estou com a câmera. Por exemplo, eu venho colocando, eu sou um portal de imobiliários, tá? E eu venho conversando com algumas imobiliárias, eu consigo vender, até aí tudo bem, né? Mas quando eu vejo que eles não contribuem colocando seus imóveis dentro da minha plataforma, para testar mesmo o produto, como a gente vem colocando, de que forma proceder, né? Porque eu lembro, relembro, até que ponto que isso também não estraga, sabe? Esse canal aí como que eu posso, de relacionamento, né? Porque assim, fica difícil uma estratégia quando você está ensinando um produto novo, né? Pedindo para testar, fazer a tarefa, como seria? Sim. Eu acho que nesse caso, tá? A gente fala muito nesse mundo de inovação, que é ter pequenos ganhos. É a gente ir validando com o cliente, ajustando o processo. E daí eu acho que no teu caso, como é algo novo, é ter momentos específicos que tu vai ter esse pedido de feedback, seja num processo ou numa conversa, depende do formato, né? E deixar isso muito claro que a ideia é melhorar a usabilidade da plataforma ou da ferramenta, para que eles também fiquem interessados em participar disso, e não seja só um esforço deles tendo que dar feedback, né? Mas eles podendo também co-criar isso com vocês. Não sei se ficou claro. Para mim tá travando um pouquinho. Sim, exatamente isso, mas eu sinto que da parte deles tem uma certa novo, sabe? No sentido de, tá bem, vou começar, mas é complicado, não tenho tempo. Como vencer essa barreira? Daí é uma barreira muito mais focada em engajamento, né? De tu conseguir fazer com que as pessoas testem e façam uma adesão. Às vezes, enfim, é uma situação mais complicada, né? Porque daí a gente está falando de validar modelo de negócio. E isso é realmente conseguindo escala de usuários. É tipo, indo em lugares, testando junto com a pessoa e pegando feedback na hora. E não ficar dependendo do outro, mas ter uma atuação mais proativa. De fato, ir no local, testar junto com a pessoa, explicar, coletar feedbacks na hora mesmo. É um pouco do que eu vejo de boas práticas aí para quem está nesse momento. Vou responder aqui a Patrícia, né? Que ela perguntou de nada. Sobre essa questão de aplicar a experiência do cliente no design de produto. E daí a gente está falando talvez muito mais desse universo de UX, que é User Experience, principalmente quando a gente fala de produtos digitais, né? Mas, assim, um formato de fazer isso é mapeando a jornada, que a gente consegue ouvir o cliente para construir uma solução,
tá? E o UX é muito isso, assim, a gente ter checkpoints de validação em novos produtos ou serviços para a gente conseguir adaptar isso e ser mais assertivo naquilo que a gente está entregando. Quando a gente vai fazer um projeto novo ou um serviço novo, muitas vezes a gente pensa numa coisa e pensa nela e desenvolve tudo internamente, finaliza e depois joga no mercado. E hoje a gente fala muito mais sobre trazer agilidade para esse desenvolvimento de projeto. Então, a gente conseguir entregar em partes e ir validando para a gente não gastar muito numa coisa que vai ficar completamente pronta, mas que a gente não ouviu o cliente, não colocou o cliente no meio desse desenvolvimento. Então, é muito co-criar com os clientes para que a gente consiga ter soluções mais assertivas e realmente direcionadas àquilo que o mercado está buscando, tá? E daí, quando a gente fala de produtos digitais, principalmente, tem um cargo, né, uma pessoa específica que é um designer que se chama UX, que faz ali todo aquele design de telas, de produtos ou serviços digitais, tá? Muitos bancos têm essa área. Eu era da parte, quando eu trabalhei no Bank, na parte de gestão de projetos, então a gente pensava na estratégia, mas o desenvolvimento gráfico e visual era totalmente com o time de UX. Daí nós, tanto o time de gestão de projetos quanto o time de UX, fazia entrevistas, pesquisas de usabilidade com o cliente para pensar numa solução que fosse a melhor. E daí numa questão de layout, posicionamento, tela, botão e tudo que envolve ali um produto digital. Eu acho uma coisa legal que corrobora com a pergunta da Patrícia. Eu trabalhei muito tempo também com empresas de tecnologia que tinham tanto aplicativo para o consumidor final quanto plataforma. E uma coisa que eu sentia muito era a falta de quem estava por trás, de trás, assim, tanto atendimento quanto desenvolvedores, de fato utilizar o aplicativo, sabe? De fazer a experiência de usabilidade. Que às vezes a gente percebe coisas que não são tão intuitivas quanto a gente imagina, porque quando a gente está viciado em um processo do outro lado, né, da tela, acho que a gente pode perder algumas, enfim, alguns pontos que são extremamente importantes para quem está usando, né? Com certeza. E o que acontece muito também em empresas é, por exemplo, o time de tecnologia, enfim, faz o desenvolvimento e lança uma primeira versão para os colaboradores. Os colaboradores testam, dão feedbacks e só depois a gente lança no mercado. Isso é bem comum. Então, a gente faz um teste in-house para depois lançar a melhoria para o mercado. Em bancos é muito comum isso acontecer. Legal. Mais alguma dúvida? Mais algum ponto? Bom, então, eu acho que, Evelyn, primeiro quero te agradecer muito pelo teu tempo, por ter compartilhado todo esse conteúdo com a gente. Acho que foi uma noite de bastante trocas. Conseguimos agregar bastante aí na experiência do cliente e ampliar nossa visão. Acho que isso principalmente, né? Que realmente, às vezes a gente fica viciado naquela coisa que a experiência do cliente é puramente atendimento, e não, vai muito além disso. E eu acho que cada vez mais isso tem crescido, né? Eu acho que quando a gente conquista o cliente, quando a gente consegue fazer com que ele voluntariamente vá lá e faça um feedback em relação ao nosso serviço, ao nosso produto. Então, e com certeza é uma alavanca de crescimento, né, de qualquer negócio. Então, obrigada, viu, Evelyn, pelo teu tempo. Eu vou deixar, pessoal, aqui no chat uma pesquisa de satisfação em relação ao Minazon. Quem puder responder, é super rapidinho e vai nos ajudar bastante a melhorar o evento para vocês, inclusive indicar temas que vocês gostariam de estar recebendo aqui no evento também. E eu posso tirar uma foto de todo mundo junto? Quem quiser liberar a câmera mesmo, não tem problema que estava com a câmera fechada até agora. A gente quer ver os rostinhos de vocês para a gente poder compartilhar depois também. Vamos lá. Sorrisão. Boa. Show. Vou deixar aqui meu contato também, caso alguém queira conversar depois, eu sigo à disposição. Muito obrigada novamente pelo convite. E vamos trocar aí também os Instagrams. Depois eu sigo vocês lá também, tá bom, pessoal? Muito obrigada novamente e até a próxima. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa noite.